Olha, pessoal, na roça tem tudo de bom. Vou apresentar para você, Gorinha aqui, onde a minha mãe faz o café. Olha pra você ver aqui, ó. Cafezinho da roça, cafezinho gostoso. Queijo feito na roça. Gostoso como a vida. Isso aqui, ó, não tem produto conservante. Isso aqui é queijo puro da roça. E café puro da roça, viu, gente? É coído aqui mesmo. Aqui onde que ela coa o café, ó. Vou apresentar para vocês aqui, ó. Para quem não conhece, isso aqui ó, chama macebo. O nome daqui nós estamos de macebo, onde que eu ponho um coador de café. E aqui onde ela coa o café. Fogão a lenha. Não pode tirar a lenha verde para secar, para mexer com isso aqui. Isso aqui é lenha seca, que meu pai pega aqui nas beiras do mato, na beira da estrada. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. O Mineirinho Arretado agradece a vocês.